A política, às vezes, ou muitas vezes, é feita por vias transversas. Veja o caso da Argentina. O Macri, presidente neoliberal, decretou a moratória. Agora, quem foi o autor da proposta? O Alberto Fernandes, o candidato da Cristina, que a Cristina é vice do Alberto Fernandes na chapa. Só que o Alberto Fernandes não podia aparecer, não é? Mas foi uma sugestão que o presidente acabou adotando. E aí a crise parece ter amainado, ou pelo menos a reação do mercado não foi tão violenta. Aqui no Brasil, por exemplo, o Bolsonaro, que é um militar, um capitão do exército, e que gosta muito, aparentemente, do militarismo, está sendo confrontado com uma proposta, não é? Querendo que a Polícia Federal tenha autonomia. De repente surgiu lá na Câmara um projeto que foi apresentado há 10 anos, mas foi desengavetado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Francisquini, que, aliás, é um aliado, porque é inclusive membro do PSL do Bolsonaro. Esse projeto dá autonomia política e administrativa à Polícia Federal. Agora, em que país do mundo a Polícia Federal é autônoma? É um poder, ou então seria um poder, mais um poder da República, que nem seria o Banco Central se fosse, não é, também tivesse declarado a sua autonomia. Aí o Bolsonaro disse que era contra. E nesse ponto, o Bolsonaro tem razão. E o Bolsonaro dá um exemplo aí para esses políticos que estão meio aflitos, né, querendo apoiar essa ideia da autonomia política. Ele, nessa nota aqui da Folha de São Paulo, no painel, ele diz que os políticos deveriam se lembrar de que foi o Congresso que deu aquela autonomia para os procuradores. E os procuradores estão aí, praticamente sem controle. Aqui não vai nenhuma crítica à Polícia Federal, que é uma das polícias mais bem equipadas e mais profissionais do mundo. É só para dizer que não existe essa coisa de autonomia política para uma polícia, porque a polícia é um órgão da sociedade e, como tal, ela pertence ou é subordinada ao governo, no caso do Brasil, ao governo federal. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a Polícia Federal é o FBI e o Trump. Então o Trump demitiu, logo que chegou, o diretor-geral do FBI, porque o diretor estava lá conspirando com os democratas para sabotar o seu governo. Ele foi lá e decidiu demitir. Está aqui o nosso, segundo essa matéria do G1, né, do Globo, diz que Trump demite diretor do FBI, James Comey. Esse James Comey era um cara importante, não é? Da elite americana, e parece que ligado aos democratas. Nem por isso ele deixou de ser demitido. E olha que ele tinha um mandato de 10 anos. Bolsonaro parece que também está aprendendo a fazer política. Exemplo desse caso é o do Procurador-Geral da República. Ele está há mais de mês tentando conciliar algum tipo de nome para emplacar para a Procuradoria-Geral da República, que vai vagar no dia 17 de setembro. Ele resolveu indicar um interino, no caso o vice-procurador, o Alcides Martins, que foi eleito pelo Conselho do Ministério Público Federal. Só que o Bolsonaro, com isso, vai evitar uma tramitação no Senado, uma difícil negociação, aquela sabatina lá no Senado. E lá o procurador pode até se eternizar na interinidade.
Bom, isso não deixa de ser, a gente tem que reconhecer que o Bolsonaro, não é, tem algum tino político, e não é à toa que ele chegou à presidência da República. Por isso, quando as pessoas falam o Bolsonaro está no chão, o Bolsonaro pode cair a qualquer momento, eu digo, olha, não é assim que o Lula, o PT ou a oposição está pensando exatamente. É o caso lá da Argentina. Na Argentina, ninguém quer que o Macri caia, porque caindo o Macri, nesse momento, seria a anarquia política. E na anarquia política, ninguém ganha na esquerda. Na anarquia política, só quem ganha é a direita. Exemplo disso foi aquela crise de 2001, quando caíram 5 presidentes da República em menos de 10 dias. E o que ocorreu? A direita assumiu o poder, ainda que com uma cara peronista, que foi o presidente Duhalde, o Eduardo Duhalde, que fez tudo que o Clarim, que é o Globo de lá, quis. E ninguém falou nada. E por falar em capacidade de governar, eu acho que o Bolsonaro deveria ouvir aqui o Lula. O Lula ontem deu uma entrevista para a BBC de Londres, a jornalista brasileira Mariana Schreiber. E lá pelas tantas, ele colocou o problema da Venezuela e disse que o Bolsonaro deveria pensar melhor, em vez de ficar agredindo gratuitamente o Maduro, que inclusive pode ser útil ao próprio Bolsonaro, inclusive na manutenção do poder, porque em política tudo é possível e tudo vira de um momento para outro. Ouçamos aqui essa parte da entrevista do Lula à BBC de Londres. Eu, em janeiro de 2003, eu fui à posse do presidente do Equador. Na época era um coronel do exército chamado Guterres. E nessa reunião o Chávez estava num conflito com os Estados Unidos. Eu chamei o Chávez para uma reunião e propus ao Chávez construir uma coisa chamada Grupos de Amigos da Venezuela. Tentar criar um grupo de pessoas que pudessem conversar e tentar, encontrar uma solução com a oposição. E eu sugeri ao Chávez que entrasse os Estados Unidos e a Espanha. A Espanha, primeiro porque o Aznar... Olha aí, o Lula propôs justamente a criação de um grupo de vários países em que deveria necessariamente ser incluídos os 2 principais inimigos do Chávez, os Estados Unidos e a Espanha. Por quê? Porque qualquer decisão coletiva, no caso do grupo, e foi o que ocorreu, seria respeitada por todo mundo. Tinha sido o presidente da Espanha que tinha reconhecido o golpista da Venezuela. E o Bush, porque o Aznar era inimigo do o Chávez, falava para todo mundo que era o Bush que tinha dado o golpe na Venezuela. O Fidel Castro ficou muito nervoso e achou que nós estávamos entregando a Venezuela para os Estados Unidos. Eu tive uma reunião com o Fidel Castro e notei que só era possível haver um acordo se tivesse na mesa de negociação as pessoas que o Chávez não gostasse, mas que a oposição gostasse. Por isso os Estados Unidos e por isso a Espanha. O dado concreto é que nós fizemos um belo acordo. Os americanos colocaram Colin Powell para participar das negociações. O Celso Amorim participou do lado brasileiro e o dado concreto é que nós fizemos uma paz tranquila na Bolívia, na Venezuela. O senhor concorda, então, que tem que ter a participação de atores externos, que não é só o povo venezuelano que vai conseguir resolver? Esse é o papel. Sabe o que eu fico às vezes chateado, Mariana? Porque uma pessoa culta como você vem aqui, é capaz de ver todos os erros do Maduro e não fala nada do embargo americano. O embargo americano chama-se genocídio. Porque quando um país ganha uma batalha numa guerra, ele matou soldado. Mas quando você faz um embargo num país como os americanos estão fazendo em Cuba há 60 anos e estão fazendo agora, fizeram no Irã, você está matando crianças, mulheres e velhos. É preciso que os americanos parem com essa história de embargo e de ameaçar o mundo inteiro.
E eu acho que quem tem que resolver o problema da Venezuela é o povo da Venezuela numa eleição. Agora, não dá para estupidez de apoiar um tal de Guaidó. Por Deus do céu, se essa moda pega, ninguém vai respeitar mais eleições em lugar nenhum. Está aí o Lula em seus melhores momentos e ainda dando lição indireta para o Bolsonaro. Como se comportar diante de situações como essas delicadas lá na Venezuela. O Bolsonaro que está agora sob terrível ataque da França, do Macron e da União Europeia, ele vai ter de fazer o quê? Ele vai ter de se entender com os países da América Latina e, segundo o Lula, também deixar de ficar com essa coisa com o Trump e de dar tudo para os Estados Unidos e nada para os países latino-americanos. O papel do Bolsonaro não era ficar falando da quantidade de asneira que ele falou, ou do seu ministro, era ter pegado o telefone e ter ido conversar com o Maduro. Tem coisa para dizer? Diga para o presidente, diga na cara do presidente. Você não fica brigando, sabe, da forma mesquinha, pequena, e meu Deus, que foi feita.